Fala comigo, nerd! Round 6 chegou ao fim, fechando de forma sensacional, né? É impressionante como a série conseguiu manter a qualidade ao longo de todas as temporadas. E ainda por cima trazendo à tona assuntos tão polêmicos e atuais, porque a série é uma grande explanação de como o diretor vê o mundo em que vivemos hoje, principalmente com toda essa questão da polarização extrema. E o criador da série falou sobre isso, sobre possíveis spin-offs e sobre vários outros desafios que ele teve nessa terceira temporada. Então assiste esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo. Oi, eu sou o Rick e se você quer acompanhar todas as novidades que rolam no universo da nerdice e da cultura pop, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que também gosta desse nosso mundinho nerd que é bom demais, né? E fez isso? Digita mais um nos comentários que eu quero conhecer cada um de vocês, beleza? Mas galera, vamos lá, sem enrolação. A Hollywood Reporter fez uma entrevista muito massa com o Hwang, que é o criador de Round 6. Então bora passar aqui pelos pontos mais importantes desse bate-papo. A polarização. Uma questão importante levantada foi sobre toda essa mecânica dos jogadores votarem contra ou a favor da continuação dos jogos, dinâmica que começou na segunda temporada. Hwang diz que pela própria experiência ou por eventos que ele vê nos noticiários ao redor do mundo, parece que os conflitos que começam por causa das eleições têm piorado bastante, que antes as pessoas escolhiam qual seria o seu lado, e aí passavam por conflitos durante as eleições, mas depois, em algum momento, elas tentavam se escutar e se entender, que existia mais tolerância. Mas, nos dias de hoje, segundo ele, não está mais assim. Os conflitos e oposições que surgem desse fato de votar em lados opostos têm sido cada vez mais extremistas e as pessoas acham que todo mundo tem que pensar igual a elas. Algo do tipo, eu tô certo e todo o resto tá errado. O que acaba escalando até mesmo para atos de violência. E segundo o criador de Round 6, foi essa a mensagem que ele tentou passar através dessa dinâmica de votos dentro da série. Os VIPs. Outra questão levantada sobre a série foi a relação dos VIPs. Nos jogos da primeira temporada, eles ficavam apenas assistindo do lado de fora, apostando e se entretendo ali, enquanto os jogadores passavam pelas provas terríveis, né? E já na terceira temporada, eles possuem uma participação um pouco mais ativa nos jogos, podendo opinar em regras e até mesmo colocando a mão na massa, ou a mão na arma, né, para fazer mais jus à série. E quanto a isso, o Hwang diz que sim, os VIPs ganharam mais destaque em relação à primeira temporada, e isso foi porque ele acha que antes, no mundo real, os figurões que controlam a política e a sociedade faziam isso mais na surdina, por trás das cortinas. Mas hoje em dia, essas pessoas estão dando mais as caras, deixando claro o que apoiam e deixando as pessoas saberem que são eles que estão no controle e no poder. Então dá pra ver que o Hwang tá sempre traçando um paralelo com essa questão da política no mundo real, né? É interessante ver como ele consegue traduzir isso pra ficção. O fundo do poço da humanidade. Agora essa pergunta tem spoiler da terceira temporada, hein? Então se você não quer tomar nenhum spoiler, pula essa parte. Mas vamos lá. Na terceira temporada, a jogadora 222 está grávida do jogador 333. E ela dá à luz e acaba precisando, em certo momento, se sacrificar para salvar o bebê, que herda o número da mãe e se torna um novo jogador dentro de toda essa dinâmica da série. O que faz o jogo atingir um novo patamar ao colocar o bebê no meio disso tudo. Vamos combinar que é um limite que jamais deve ser ultrapassado, o de fazer mal a uma criança, ainda mais um bebê. Então o Hwang assumiu um risco grande aqui com essa decisão, porque tem muita gente que pode até dropar a série por causa disso, por se sensibilizar demais com a situação e ficar desconfortável mesmo, sabe? E é um assunto tão delicado que o criador da série poderia facilmente se tornar um alvo de ódio da galera. E quando questionado sobre isso, Hwang diz o seguinte: como se trata do final, pensei que aumentar as apostas e assumir um risco maior ao melhor estilo Round 6 seria o melhor caminho. Com isso, eu queria expor com ainda mais precisão o fundo do poço da humanidade e também lançar luz sobre uma esperança ainda mais brilhante. Acredito que por meio do bebê, Ji-Han consegue mostrar esses temas de forma mais detalhada. Então tá bem de acordo com o que a gente estava falando antes, né?
Huang usa o bebê justamente para mostrar o lado mais podre da humanidade. Galera disposta a sacrificar a criança pela grana. E é engraçado que fazem isso sempre tentando se justificar, né? Falando que não queria fazer isso, mas é necessário, e sempre encontrando justificativa ali para amenizar o fato de estar tirando a vida de um bebê. E enquanto evidencia essa podridão da humanidade, o bebê também simboliza justamente o oposto disso, né? Uma criança, uma nova vida, é o símbolo da esperança, da renovação. E quanto a isso, Huang fala o seguinte: acredito que todos nós somos capazes de viver neste mundo da maneira como vivemos devido aos esforços e lutas que nossa geração anterior enfrentou para nos dar um mundo melhor. E a razão pela qual precisamos tentar corrigir o curso do mundo é porque queremos dar um mundo melhor para a nossa geração futura. Portanto, em nossa história, o bebê não representa apenas a consciência humana, mas também a geração futura pela qual precisamos consertar o nosso jeito de ser. Spin-off. Quando questionado sobre a possibilidade de um spin-off de Round 6, Huang diz o seguinte: acho que a história terminou de uma maneira que dispensa a necessidade de uma nova história. Portanto, não estou muito interessado em contar uma história que continue a partir da conclusão da terceira temporada. Se eu fosse fazer um spin-off algum dia, acho que preferiria voltar no tempo e ver o que aconteceu durante esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda temporada. Mas isso é algo que estamos apenas especulando. Então, quanto a quando ou como um spin-off poderá surgir, ainda é uma incógnita. E aqui também vale trazer que já existem especulações sobre um Round 6 que acontece nos Estados Unidos. E essa especulação ganha ainda mais força porque no final dessa terceira temporada aparece a atriz Cate Blanchett como uma recrutadora dos jogos. Então muitos estão dizendo que ela está ali justamente recrutando para um Round 6 que aconteceria nos Estados Unidos. E é isso, galera. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa terceira temporada de Round 6 e se gosta da ideia de ter uma edição dos jogos nos Estados Unidos. E claro, me ajude a construir desde o início a futura maior comunidade nerd das interwebs, se inscrevendo no canal, deixando like e compartilhando com seus amigos que também gostam desse mundo de nerdice e cultura pop. Até o próximo vídeo. Tchau!